Pessoal, depois de um tempo voltando aqui a gravar vídeo, Henrique Cardoso falando. Hoje falo do quarto do meu filho. Tivemos algumas mudanças aqui. E bom, por isso vocês vão ver alguma coisa no cenário, vão escutar algum barulho aqui. Mas o tema desse vídeo, ele é o que mais interessa, porque eu vim falar sobre análise de dados de verdade, porque eu tenho uma mentoria que tem esse nome, como ela surgiu, o motivo pelo qual você deve participar, mas antes eu vou deixar aqui abaixo que é a aula 1, a aula obrigatória. É a aula 1 da mentoria. Para quem não puder achar que não é o momento de entrar na mentoria, temos a aula obrigatória, o aulão obrigatório sobre análise de dados e dashboard, eu vou deixar nos comentários. Vamos lá. Primeiro de tudo, por que eu criei a mentoria ADV? Bom, para quem conheceu a minha história aqui, sabe que eu comecei na área de dados em 2021 para 2022 e naquele momento eu era estagiário de engenharia, estava mudando na época de curso e comecei na área de dados através de um curso sobre futebol, análise de desempenho. Beleza, já contei essa história no Instagram, parará, pera. Beleza, qual é a grande questão aqui? Eu comecei na análise de dados pensando que a análise de dados se resumia a dashboard e a programação. Ela vai além. Depois que eu conheci uma coisa chamada pesquisa operacional, que é, para mim, a mãe, tá? É a mãe da análise de dados e ciências de dados, porque é uma parte da administração ou uma parte da ciência de dados que traz, de fato, uma prática mais efetiva, uma operação, de fato, e a aplicação da análise de dados. Ou seja, você resolve problemas a partir de alguns métodos, tá? E aí não vale a pena aqui ficar falando sobre pesquisa operacional, porque eu não sou expert nisso. Mas depois que eu conheci a pesquisa operacional, mudei meu olhar sobre a análise de dados. A análise de dados ela tem como objetivo maximizar lucro e reduzir custo. Esse é o papel de todo e qualquer analista de dados ou gestor de dados. Bom, então a partir disso, eu fui observando ali no LinkedIn, nos cursos que eu fazia, algumas aulas que eu assistia de alguns grandes players aqui do mercado, e eu via que o foco era muito o dashboard bonito. E aí, um dia, navegando no LinkedIn, eu vi um dashboard sobre Pokémon. Cara, isso não resolve problema nenhum, problema real nenhum, tá? Se você fez alguma vez um dashboard de Pokémon, Dragon Ball, Power Rangers, sei lá, Copa do Mundo, cara, de verdade, isso não resolve um problema real de análise de dados. Você só vai queimar o teu portfólio, tá? Uma vez, eu até assim, eu gosto muito de futebol e fiz um dashboard com os gols e os títulos de vários jogadores. Cara, não coloquei no meu portfólio porque não faz sentido, entendeu? Eu fiz ali porque eu queria reunir esses dados, comparar os dados de alguns jogadores e ponto, tá? Bom, isso é a primeira mensagem. Porque eu criei a ADV, que é a análise de dados de verdade, porque eu vi que eu precisava mudar o meu conceito sobre analisar dados, primeiro. Segundo, eu queria contar a minha história para as pessoas e mostrar que, depois que eu tive essa mudança de olhar da análise de dados, eu me tornei um analista melhor, um gestor de dados melhor. Terceiro, há muita gente que cai no canto da sereia do dashboard bonito. Eu já fui uma delas. E eu acho que o dashboard bonito, ele não precisa ter o seu lugar, digamos assim, no topo, né? O dashboard, se você pegar o caminho que a gente faz para encontrar os dados, para analisar dados, na verdade, para tomar as devidas decisões no mundo real, dashboard é, sei lá, a sexta etapa de um processo que começa desde a coleta, a conexão dos dados, toda a transformação, etc. E o analista, ele acaba focando muito no dashboard. E muitas vezes esse dashboard ele não é nem utilizado. Então, assim, sim, concordo que temos que ter dashboards bonitos. Sim, concordo que você tem que fazer um data viz muito bacana. Eu sou desse time. Agora, uma tabela bem feita resolve muito mais problemas do que um dashboard de Pokémon, pô. Isso é óbvio. Então eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é: o dashboard bonito,
ele não é uma certeza de uma análise bem feita. Em contrapartida, uma análise, um dashboard feio é certeza de que a análise vai ser mal feita, tá? Então, assim, a gente tem esse tópico. Porque eu criei a análise de dados de verdade, porque eu precisava mostrar para as pessoas que no mundo real o seu chefe ou o teu cliente ele vai querer buscar reduzir custo, aumentar lucro. Quando alguém investe numa campanha, ele quer o maior retorno a partir do menor investimento, tá bom? Isso é a métrica de ROI ou ROAS, geralmente ROAS, né, que trata de anúncio. Então, a partir daí, o que a mentoria ADV ela resolve, tá? Eu já falei porque eu criei. Agora, o que ela resolve? Ela resolve um vácuo de vida real de um analista, uma formação completa de um analista. Uma pessoa, um profissional de dados, ele não é só uma ferramenta, ele não é só o SQL, ele não é só o Python, ele não é só o Power BI, ele não é só vender projetos. Ele precisa de uma gama de artifícios, ou seja, precisa de uma formação mais completa para quê? Visto que a tua profissão é ajudar as pessoas a tomar melhores decisões, não faz sentido você não ter uma boa formação para ser alguém que ajude e tome decisões melhores na sua vida, obviamente, né? Ou seja, se a gente foca muito só no cálculo, só na matemática e esquece toda a parte de ler e escrever bem, e aí ler e escrever bem tem a ver com literatura, tem a ver com a formação das experiências do dia a dia, tem a ver com filosofia, e isso, é claro que eu não sou um pedante, que eu falo que todo mundo deve fazer isso, até porque eu não vou ficar ditando regra, tá? O meu objetivo eu fiz desse modo, a minha formação foi assim, e por isso eu tive muitas vezes vantagens em fechar com clientes, em conseguir vagas. Por quê? Porque eu busquei sempre falar a verdade. O que eu sei, o que eu não sei, eu sei. E a minha formação nessas áreas para escrever e ler muito bem, a filosofia e a literatura fazem parte disso. Além disso, formaram e formam a minha personalidade, é óbvio, tá? E isso eu passo muito ali na ADV, né? Passo muito. Bom, diante disso, a ADV ela vai resolver também um vácuo que eu vejo que é o seguinte: os cursos por aí eles estão focando muito em ferramenta, tá? Ferramenta é bom, vai te colocar com uma posição no mercado, porém, a análise de dados de verdade, ela vai além da ferramenta. Como eu falei, um dashboard bonito não é certeza de uma boa análise. Às vezes uma tabela no Excel, uma tabela no Google Planilhas vai te dar melhores resultados e uma análise melhor, vai dar ali para quem vai tomar a decisão os dados corretos de uma melhor forma do que você saber muito bem, você ser um craque no Power BI. Então, assim, dentro da mentoria a gente fala sobre ferramenta, é óbvio, faz parte do nosso dia a dia como gestor e analista de dados. Contudo, o grande ponto ali da mentoria é você conseguir criar um ambiente em que haja processos bem definidos de como você deve atuar como analista e a aquisição de habilidades que são, digamos assim, periféricas, mas são importantes na formação de um analista. E isso passa por 3 passos ali que eu deixo muito claro. Primeiro, você precisa ser, ou seja, você precisa se formar como um profissional de dados, e aí passa tanto pela skill técnica, como também por essa formação humana que você traz consigo. Depois, você começa a executar e a colocar em prática todo esse arcabouço de habilidades que você adquire, e depois, muito depois, talvez você consiga faturar muito dinheiro, tá? Qual o problema hoje? Os cursos, eles te prometem: você em 3 meses vai aprender tal ferramenta. Cara, esquece isso. Eu não prometo isso na mentoria, tá? Porém, eu digo o que eu fiz para conseguir uma vaga em 1 mês, por exemplo. Quando eu saí de uma empresa e fui para outra, né? Eu fui desligado de uma empresa e buscavam me recolocar, tá? Naquele momento, isso já tem 2 anos, tá?
Então eu consegui aí por volta de 40 dias, acho que eu já comentei em algum vídeo, e a minha primeira vaga eu consegui com 3 meses. Porém, eu também deixo sempre ressalvas, falo sobre isso na mentoria, falo com mais detalhes. Beleza? Bom, qual motivo eu trago aqui para você estar lá? Eu já listei alguns aqui, mas o principal, ambiente de troca de ideia e de formação constante, tá? Eu não sou muito fã de trazer resultados, não que não possa, o marketing é feito disso também, mas resultados financeiros propriamente dito, porque eu preciso dizer o que eu fiz para alcançar esses resultados e a pessoa aplicar e conseguir, tá bom? Não quer dizer que com o conteúdo ali dentro você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, até mesmo mais do que eu já ganhei com análise de dados e ganho, tá? Por exemplo, dashboard 10K, é possível fazer? É, óbvio que é, eu já fiz. A grande questão é que você precisa passar por esse vale de formação, digamos assim, né? Então, ali dentro, você vai ter aulas desde estatística, você vai ter aula ali dentro que falam muito sobre a minha formação, sobre livros que eu indico, sobre growth marketing, sobre web analytics, sobre pesquisa operacional, sobre muitos conteúdos que eu trago da engenharia que formam a minha carreira e que me ajudam como analista e gestor de dados, com resultados aí no mercado digital, trabalhar com grandes players, ter, enfim, conseguido clientes muito rápido. Tudo isso eu trago ali e temos muitas pessoas que participam da mentoria que têm resultados muito bons. Bom, diante disso, eu vou deixar aqui no link da descrição, além da aula gratuita, eu vou deixar o PDF que fala um pouco melhor sobre a mentoria. Espero que vocês consigam entrar já em outubro, né? Falo hoje no último dia de setembro de 2024 e amanhã vira um mês, para que nesse último trimestre do ano você consiga se preparar para 2025. Eu não vou te prometer ter resultados absurdos, né? Já no primeiro mês, eu não sou maluco. Agora, eu te prometo ter uma formação intensa nesses 3 meses, com tudo que tem dentro da plataforma, com tudo que a gente vai conversar ali nos encontros ao vivo e nos materiais que eu passo, nas ideias que eu dou, nas dúvidas que eu tiro, para que você possa ter essa formação. Então, link na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Se tiver sugestão de novos vídeos, coloque aí também. Por enquanto eu vou seguir aqui no modo freestyle, né? Carioca, de gravar vídeo aqui com o meu celular. Caneta que eu fiz algumas anotações. Nesse quarto mesmo, um pouco de improviso e realidade aqui para vocês. Um forte abraço. Henrique Cardoso falando. É só o começo. Valeu.